Quem é Arlan Coben, autor de livro que inspirou Eu Vou Te Encontrar? O escritor norte-americano Arlan Coben voltou aos holofotes após o lançamento da minissérie Eu Vou Te Encontrar, que alcançou o primeiro lugar no top 10 da Netflix poucos dias após chegar ao catálogo. O sucesso da produção, que rapidamente conquistou o público ao redor do mundo, reacendeu o interesse pela trajetória do autor. Nascido em 4 de janeiro de 1962, em Newark, Nova Jersey, Coben deu seus primeiros passos no mundo literário na década de 1990. Esta não é, contudo, a primeira parceria do escritor com a Netflix. O autor já viu diversas de suas obras serem adaptadas para a tela, incluindo títulos de grande repercussão como O Inocente, A Grande Ilusão, Fique Comigo, Não Fale com Estranhos e Apenas um Olhar. A nova minissérie, composta por 8 episódios, acompanha a história de David Burroughs, um homem condenado injustamente pela morte do próprio filho. A trama ganha novos contornos quando, anos mais tarde, ele recebe uma evidência de que o menino pode estar vivo, o que o leva a arquitetar uma fuga da prisão para investigar o que realmente aconteceu naquele fatídico dia. O elenco da produção é encabeçado por nomes de peso. Sam Worthington assume o papel de David Burroughs, enquanto Britt Lower interpreta Raquel Mills e Milo Ventimiglia dá vida ao personagem Hayden. Com uma narrativa envolvente, a adaptação reafirma o prestígio de Coben como um dos principais nomes do suspense na atualidade. É fascinante observar como Arlan Coben conseguiu se tornar um verdadeiro fenômeno da cultura pop contemporânea, quase como se ele tivesse decifrado um código genético de como prender a atenção do espectador moderno. Quando a gente fala de Arlan Coben, não estamos apenas falando de um escritor que vende milhões de cópias, mas de um arquiteto de reviravoltas, um homem que em Newark, Nova Jersey, onde nasceu em 1962, provavelmente não imaginava que seus enigmas literários migrariam tão organicamente para as telas de streaming em escala global. Formado em ciência política pelo Amherst College, ele teve uma trajetória curiosa antes de se consolidar como mestre do suspense psicológico. Muita gente esquece que ele começou sua carreira com um livro chamado Play Dead, em 1990, mas foi ao criar a série centrada no personagem Myron Bolitar, um ex-jogador de basquete que se torna agente esportivo e detetive nas horas vagas, que ele encontrou a fórmula perfeita. A série Bolitar, iniciada com Dil Breaker em 1995, trazia um humor sarcástico muito específico e uma trama ágil que viria a ser o DNA de todas as suas obras posteriores. Para entender quem é o Coben de hoje, a gente precisa olhar para essa transição entre o romance policial clássico e o thriller doméstico, que ele praticamente reinventou. Antes da era de ouro das adaptações na Netflix, Coben já era um nome de peso absoluto nas livrarias. Ele é um dos poucos autores que conseguiu o que chamamos de Grand Slam do suspense, vencer o Edgar Award, o Shamus Award e o Anthony Award. Isso não é para qualquer um, é um reconhecimento da elite literária do gênero. Mas o que me chama a atenção é como ele, ao longo das décadas, conseguiu manter uma assinatura tão reconhecível. Se você abre um livro do Coben, ou assiste a uma série baseada nele, você sabe exatamente o que esperar. Um segredo de décadas atrás. Uma família que parece perfeita, mas esconde podres inimagináveis, e um protagonista que, de repente, se vê em uma situação de desespero onde ele é o único que pode descobrir a verdade, mesmo que todo o sistema esteja contra ele. A correlação entre o passado dele e esse momento atual de Eu Vou Te Encontrar é clara. Veja bem, a fórmula de Coben sempre foi centrada na vulnerabilidade do indivíduo comum diante de uma conspiração. Em O Inocente ou em A Grande Ilusão, que foram sucessos estrondosos aqui no Brasil, tínhamos essa mesma estrutura. O que mudou não foi o estilo do autor, mas a forma como a tecnologia e a conectividade global permitiram que essas histórias se tornassem eventos culturais. Eu me lembro de quando as adaptações começaram, com o francês Não Conte a Ninguém, de 2006, dirigido por Guillaume Canet. Ali já era possível ver que o material dele era cinematográfico por natureza. Mas o contrato de exclusividade que ele assinou com a Netflix anos atrás mudou o jogo. Ele não é apenas um autor que vende direitos. Ele é um produtor executivo atento. Alguém que entende que o ritmo da leitura de um livro é diferente do ritmo de uma maratona de série. Olhando para essa nova produção, Eu Vou Te Encontrar, e vendo nomes como Sam Worthington encabeçando o elenco, a gente percebe como o autor conseguiu elevar o patamar das suas produções. Worthington, que tem um histórico pesado com grandes blockbusters, traz uma carga dramática que conversa muito bem com esse tema central de Coben, a busca pela redenção a qualquer custo.
O personagem David Burroughs é o arquétipo clássico do homem injustiçado, uma figura que ressoa profundamente com o público porque todos nós temos medo da ideia de perder algo que amamos e sermos impotentes diante de uma acusação falsa. É um medo universal, e Coben explora isso com uma maestria que, na minha opinião, beira o hipnótico. Ele não se perde em descrições desnecessárias, ele quer que você vire a página, ou que você clique no próximo episódio, e isso é o segredo do seu sucesso duradouro. Particularmente, eu acho que o sucesso contínuo de Harlan Coben diz muito sobre o estado do entretenimento hoje. Em um mundo onde somos bombardeados por conteúdos superficiais, o público ainda anseia por uma boa história de mistério, algo que tenha começo, meio e fim, mas que te mantenha roendo as unhas. Há quem critique a previsibilidade de alguns elementos das tramas dele, dizendo que ele usa sempre o mesmo molde, mas eu discordo. Eu vejo isso como um gênero em si mesmo. Quando você assiste a um filme do Tarantino ou lê um livro de Stephen King, você busca as características daquele autor. Com Coben, o conforto de saber que você vai ser enganado pelas reviravoltas é exatamente o que torna a experiência prazerosa. É um jogo intelectual entre o autor e o leitor, onde o autor sempre tem uma carta na manga, mas deixa pistas suficientes para que você se sinta inteligente ao tentar adivinhar o final. Sobre o cenário atual, é impressionante ver como ele se tornou uma marca. Hoje, quando a Netflix anuncia uma nova produção com o selo Harlan Coben, a audiência já é garantida. Ele conseguiu transpor a barreira da literatura para a televisão de forma tão eficaz que hoje é impossível separar o nome dele da ideia de uma série de suspense de alta qualidade. Isso mostra uma evolução importante no mercado editorial e televisivo, a valorização de autores que criam universos inteiros e mantêm uma base de fãs fiel que consome qualquer coisa que eles produzam. Não é apenas sorte, é estratégia, é trabalho árduo e é uma sensibilidade muito apurada para o que o público deseja sentir. No final das contas, o que esse momento representa na carreira dele é a consagração definitiva. Ele não é mais apenas um autor de best-sellers nas listas do The New York Times, ele é um pilar da cultura de streaming. Quando olhamos para trás, para aquele jovem de Nova Jersey que começou a escrever nos anos 90, vemos uma trajetória de consistência impressionante. Ele nunca se desvirtuou do gênero que o consagrou, nunca tentou ser algo que não é, e foi justamente essa fidelidade à sua própria voz que o tornou um gigante. Eu particularmente gosto muito dessa fase atual, onde o elenco de peso, como Milo Ventimiglia e Brit Lower, traz uma camada de profundidade interpretativa que dá ainda mais veracidade aos dilemas morais dos personagens. É um ciclo que se retroalimenta. O autor escreve, o público consome, a Netflix adapta, e a marca Coben se torna mais forte. Se você ainda não mergulhou nas histórias dele, talvez esse seja o melhor momento, porque estamos vivendo, sem dúvida, o auge da era Coben. O que ele nos ensinou é que no fundo todo mundo tem um segredo, e é essa pequena verdade universal que mantém todos nós, aqui do outro lado da tela, completamente vidrados em cada novo capítulo que ele decide nos contar. E sendo sincero, enquanto ele continuar entregando esse nível de entretenimento, eu estarei na primeira fila para acompanhar cada reviravolta. Pois é, você assistiu a notícia, gostou? Poxa, você veio até aqui, deixa um like e se inscreve. Sabe por quê? Que é de graça. E o que é de graça, a gente tem que aproveitar. Notícia atualizada sobre os artistas que você gosta. Esporte, TV, reality, novelas, filmes e Brasil, né? Tudo sobre as notícias. E o melhor de tudo, atualizado. A gente não posta notícia antiga. É tudo atualizado. Em vez de você ficar procurando, né? Eu preciso muito da sua ajuda. Não é fácil, sabe? Mas eu acredito que você pode me ajudar com um clique. É de graça, gente. Custa nada, você vai fazer uma pessoa feliz. Você não sabe a felicidade que eu fico em cada um inscrito que eu ganho. Valeu, hein?